querido, vamos fazer algumas questões da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. São questões ótimas. Nós não queremos o gabarito apenas, nós queremos o contexto da questão. Olha esta, 41, que foi aplicada no final do ano passado. A exposição ao benzopireno é associada ao aumento de casos de câncer. Observe a fórmula estrutural desta substância. O benzopireno é uma substância orgânica aromática, porque apresenta o famoso anel aromático, aquele formado de 6 carbonos que alternam entre simples e duplas suas ligações. Primeiramente, estamos vendo uma estrutura aparentemente chapada, plana, pois está certo. Esta estrutura é uma estrutura onde todos os seus carbonos são carbonos hibridizados sp2. Lembrando que se o carbono estivesse fazendo simples ligações, esta que aparentemente aparenta 90 graus, é de 109 graus e 28 minutos. Porque se trata de uma estrutura sp3, onde os 4 elétrons do carbono apresentam a mesma energia. Então foram hibridizados, foram nivelados em termos energéticos e no seu formato. No caso do benzopireno, os carbonos são hibridizados sp2, porque aqueles elétrons que fazem as 4 ligações do carbono estão de forma energeticamente diferente. Existem 3 elétrons com a mesma energia, fazendo o que chamamos de ligações sigmas, e um 4º elétron com energia mais alta, que faz a tal da ligação π. Nesta estrutura sp2, porque nós temos apenas 3 orbitais com a mesma energia. Esses 3 elétrons fazem a mesma ligação porque estão hibridizados, estão com a mesma energia. Chama-se, portanto, de S1P2, totalizando 3. Nesta situação, o ângulo é de 120 graus. Então, esta molécula é uma molécula chapada, é uma molécula plana. Assim como o grafeno, aquele alótropo do carbono, o grafeno, que agora será utilizado para fazer baterias de celular, etc., também tem uma estrutura sp2, é uma estrutura plana. Muito bem. E se tivesse na molécula uma segunda π, caracterizando aquele composto com tripla ou aquele composto com 2 duplas, que apresentasse 2 ligações sigmas, 1, 2, e outras 2 ligações π, na forma de 2 duplas ou na forma de uma tripla ligação. Neste caso, o ângulo seria o que aparenta, 180 graus, e a estrutura seria SP. Feita a revisão do contexto, vamos ao nosso caso. Nós temos aí quantos carbonos? Temos aí quantos hidrogênios? Esse é o sentido, você verá, da pergunta. A pergunta é a razão entre os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio presentes no benzopireno. Então, tem que saber quantos Cs e quantos Hs. Quantos Cs é fácil. Basta observar o número de vértices que a figura apresenta. Então, temos aí, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Onde é que está o 20º? Conferiu? Conferiu. Ótimo. 20. Temos 20 carbonos.
Agora, meu amigo, e quantos hidrogênios para fazer a razão entre as quantidades? Quantos hidrogênios? Passe a limpo. Passar a limpo a estrutura do benzopireno é transformar esta fórmula estrutural, que está na forma de bastão. Chama-se assim a fórmula que dá a estrutura da molécula, porém de maneira simplificada. Os vértices correspondem a C, carbono, com os hidrogênios que têm direito na complementação das ligações que ele tem que fazer, que são 4. Ora, a ausência do C, a ausência do H, só deixa presente as ligações essenciais entre os átomos de carbono. Esta forma indicada, chamada de bastão, vai ser passado a limpo, aonde nós traremos os Cs, os Hs e todas as ligações. Nós já estudamos de que o benzeno, que tem esse anel que se chama aromático, especial, porque as duplas ligações estão se alternando, mostra um anel também aromático que não tem as duplas alternando. Vamos então, ao passar a limpo, comprovar que todos os 20 carbonos do benzopireno, sendo sp2, são exatamente idênticos. Para passar a limpo, traçamos então os carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Os 20 carbonos estão aí. Obviamente, a ligação entre os carbonos se faz necessária, porque a cadeia é uma cadeia carbônica. Obrigatoriamente, carbono se liga com carbono. A forma que essa ligação estará sendo feita é o que vamos discutir ao passar a limpo a estrutura. Vemos na primeira molécula de benzeno, dupla nessa posição, dupla nessa posição e dupla nessa posição. Enquanto que neste anel aqui em cima, tem dupla apenas aqui. Então a pergunta é, está errado? Vejamos. Primeiro, é correto ter dupla parada entre 2 carbonos num anel aromático? Não é correto. Se houvesse uma dupla fixa entre carbonos, a distância entre esses átomos, pela π que se estabelece, em curta distância. Essa distância seria menor do que essa distância. Ora, no famoso benzeno, nessa estrutura hexagonal perfeita, esta estrutura apresenta todas as medidas iguais. Pela distância ser igual, deduz-se que será uma distância menor do que a distância de simples e maior do que a distância de dupla. A distância intermediária faz com que esta ligação π, que nós estamos vendo paralisada nessas 3 posições, ela não se mantém paralisada. Esses 6 elétrons estarão se deslocando para provocar distâncias iguais entre os carbonos. E é justamente esse deslocar dessas ligações πs que se chama ressonância, que será representado em outras moléculas como um círculo central, representando o deslocamento dessas ligações. Portanto, os carbonos desses anéis aromáticos apresentam duplas alternando com simples, ou melhor, as ligações deslocalizadas, que nós veremos então agora nas próximas moléculas, nos próximos conjuntos pertencentes à mesma molécula. Esse conjunto, por exemplo, tem duplas nessas posições. A próxima molécula tem dupla aqui, terá dupla aqui, aqui. Bom, aonde nós teremos então que ver? Se todos os carbonos
são sp2 fazendo 4 ligações, temos que considerar que aqui está faltando uma ligação. E é justamente essa quarta ligação, que é a ligação sigma, que será feita com H. Concretamente, temos que dar ao carbono a tetravalência. Então, é o tradicional tacar H na estrutura, complementando a 4. 3 ligações, tacam H. 3 ligações, taca H. 3 ligações? Não, 4. 1, 2, 3, 4. As 4 já estão feitas. As 4 ligações também já estão feitas. 3 ligações, tacam H. 3 ligações, mais um H. 4 ligações, 3 coloca mais um H. 3 coloca mais um H. Temos, então, estamos concebendo a estrutura correta, baseando-nos no postulado em que o carbono é tetravalente obrigatoriamente. Aqui nós temos 3 ligações, coloca mais um H, 3 mais 1, 4 não coloca nada, 3 coloca mais 1, 4, 3 coloca mais 1. Então, voltando ao assunto, todos os carbonos terão 4 ligações, aonde os elétrons estarão se movimentando. Mesmo que você perceba a falta, aparentemente, da terceira dupla, a terceira dupla, ela estará substituída por esse movimento geral dos elétrons que vai alimentar toda a estrutura. Esta estrutura ressonante é que é a maravilha, como nós comentamos, por exemplo, dos alótropos do carbono que são usados para a fabricação de baterias. Porque esse material é um material que conduz eletricidade. Existem elétrons deslocalizados na molécula. Bom, mas objetivamente, para obtermos a razão, temos que completar a fórmula. Quantos Hs foram colocados? Basta, se você não está com a paciência de repetir, passar a limpo, basta verificar que os carbonos que estão nessas posições já estão com 4 ligações. Os carbonos que não estão na posição que entre 2 anéis, chama-se anel condensado. Os anéis condensados fazem com que esses carbonos já tenham 4 ligações. Os demais têm 3. Então, você complementou com H. Então, colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Então, quantos Hs nós temos na molécula? Nós temos 12 Hs. A fórmula molecular do benzopireno é C20H12. E a UERJ, de maneira inteligente, pergunta qual é a razão. Ora, a razão é 20 dozeavos, que nós naturalmente simplificamos, e dará então 10 sextos. Simplificamos novamente e vai nos dar 5 terços. A resposta da questão será a alternativa D. D de dado. Tote ao seu dispor.